A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, a todas as irmãs. A palavra do Senhor hoje vem nos dar um ânimo. O Senhor vem trazer uma resposta para muitas pessoas que às vezes acham que o milagre que Deus vai fazer é só da maneira que a gente espera. E Deus faz coisas improváveis, Deus faz coisas impossíveis para mostrar o poder dele, para mostrar o quanto ele é fiel, o quanto ele é poderoso e o quanto ele é capaz de fazer coisas grandiosas. A palavra do Senhor diz ali no livro de Josué, capítulo 6, a partir do verso 1, fala que Deus, ele fala para aquele povo assim: olha, essa terra é de vocês. Essa terra é de vocês, eu dou para vocês. Só que nem só porque Deus fala que vai nos dar, não vai ter empecilhos. Às vezes Deus vai tocar no seu coração, às vezes Deus vai falar algo ao seu coração, algo impossível aos teus olhos, e você vai, e as tuas circunstâncias, vão dizer que não. Às vezes ao teu redor você vai olhar e vai dizer assim: mas como? Isso é da minha cabeça, só pode ser da minha cabeça, porque eu não tenho condições financeiras, eu não tenho, olha a situação que eu estou, olha a minha família como está, olha da onde eu estou saindo, olha da onde eu estou. E eu acho que isso não é capaz. E é Deus falando, quando Deus coloca algo ao seu coração, não desista, não se entristeça. Não ache que é da sua cabeça, porque quando Deus ele coloca algo no nosso coração, é porque ele vai cumprir. Entende uma coisa: Deus ele não coloca coisas comuns. Deus não coloca coisas que a gente vai conseguir trabalhando. Deus não coloca um sonho no teu coração. Deus não coloca algo muito grande no teu coração, sendo que você tem condições. Porque se a gente tem condições, a gente não precisa de Deus para nos abençoar. Como assim? Porque a palavra do Senhor diz ali no livro de Romanos, capítulo 8, verso 24. Ele fala assim, porque em esperança somos salvos. A esperança que se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando você tem certeza do que já é seu, quando você tem certeza, você consegue esperar com paciência. Você consegue esperar em Deus. Por isso que a palavra do Senhor, ela está querendo dizer isso. Porque aquilo que Deus ele coloca no nosso coração, aquilo que Deus ele vai colocar no meu e no teu coração, pode ter certeza que não importa se você não tem condições, não importa se as circunstâncias dizem não, não importa se a tua saúde está péssima e no teu coração você já se vê curado e curada, já se vê saudável, não importa se o teu relacionamento está a um fio, mas no teu coração Deus já falou: ei, vai ter restituição, eu vou transformar aquilo que era morte em vida, aquilo que já era perda, aquilo que já era divórcio, em um casamento feliz. Se você tem no seu coração, se o Senhor colocou o seu coração que a sua vida vai ser transformada, não se importe com as circunstâncias e também não fique querendo saber a maneira de que vai acontecer, porque a palavra do Senhor diz isso no livro de Josué, no capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, ora, Jericó foi a cidade que Deus tinha falado que ia dar para eles. A palavra do Senhor diz que Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. O que isso quer dizer? A palavra do Senhor diz que ali os portões de Jericó estavam todos fechados, eram trancados, os muros eram altíssimos, eles não permitiam, o povo de Jericó não deixava com que os filhos de Israel, com que os israelitas entrassem naquela cidade, naquele lugar. E a palavra diz assim, verso 2, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra,
rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Vamos lá, parece até uma loucura. Deus, ele chega para Josué, ele fala assim: olha, eu vou dar para você essa cidade, mas as circunstâncias parecia que era o contrário. Por quê? Porque como a palavra diz, ali estava tudo fechado, ninguém entrava e ninguém saía. Eles não deixavam nenhum filho de Israel, eles não deixavam, por causa dos filhos de Israel, ninguém entrava e ninguém saía. Então até mesmo o próprio povo dali, eles estavam eles estavam trancados ali. Por quê? Porque eles estavam com medo de que, se eles entrassem, poderia acontecer algo ruim. Então o que eles pensaram na cabeça deles? A maneira deles não entrar, deles não nos vencer, deles não conquistar esta cidade, é a gente trancar tudo. E a palavra diz que os muros eram gigantes, eram altíssimos. E ali, quando eles viram aquilo, que os muros eram altíssimos, e eles olharam, se você parar um pouco para pensar, parece que era o fim, não é verdade? Parece que era o fim, porque Deus fala isso para você. É a mesma coisa que Deus fala para você assim: olha, eu vou te dar, eu vou transformar a tua saúde. Tua saúde vai ser como de uma jovem, né? Às vezes você tá com a saúde ruim. Às vezes Deus vai falar assim no seu coração: olha, eu vou realizar o sonho que você tanto deseja, o sonho de ser mãe. Às vezes Deus vai falar assim: olha, eu vou realizar o sonho que você tanto quer, de sair do aluguel. E quando você olha ao redor, parece que aquilo que Deus falou é até uma piada. Porque você olha, às vezes você olha e você fala assim: Deus falou que vai restituir minha saúde, mas minha saúde está pior do que estava. Deus falou que vai me realizar o meu sonho de ser mãe, e o meu casamento está indo à ruína. Deus falou que vai me tirar da casa, me tirar do aluguel e me dar uma casa própria, mas agora eu não tenho condições nem de chupar uma bala. Parece que é tudo ao contrário, porque foi a mesma coisa que aconteceu ali com o povo de Israel. Quando Deus fala isso, a palavra diz que a cidade estava totalmente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Eles meio que fizeram um batalhão ali, trancou tudo. Existiam só soldados ao redor da cidade. Eles não permitiam que ninguém saísse de dentro e que ninguém entrasse também. Só que entende uma coisa: aquilo que Deus faz, Deus não espera a nossa opinião. Deus, ele é além do que a gente pode imaginar. Aquilo que a gente pensa que só pode ser feito de uma maneira, Deus vem e mostra que Ele faz da maneira que Ele quiser. Porque olha o que Ele fala para aquele povo. Ele fala para Josué: olha, eu vou dar para vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é rodear a cidade durante 6 dias. Vocês vão rodear a cidade. Aí a palavra do Senhor diz assim no verso 4: e 7 sacerdotes, olha só, não era algo normal, de somente juntar pessoas, não, era algo que tinha que ser organizado. A palavra do Senhor diz assim, ó: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina, isso era apenas a instrução de Deus? Era o que Deus estava falando para Josué, para ele falar para o povo. Olha o que a palavra diz: ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. Verso 7: e disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor.
E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. Verso 9, e os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor iam andando, tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim, rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. Olha só que instrução. Deus falou assim: Josué, você vai pegar 7 sacerdotes, cada um vai estar ali com uma buzina, feito ali a buzina de carneiro, né? Vocês vão pegar, vocês vão rodear a cidade calado, vocês não vão falar nada. Vocês vão rodear durante 6 dias, vocês vão fazer isso. Vocês vão rodear aquela cidade calados. A palavra diz que eles ficaram ali muito tempo, né? Eles passaram a noite ali no arraial, né? E eles ficaram fazendo isso durante 6 dias. Olha só que incrível. Às vezes tem pessoas que Deus dá uma instrução e a pessoa às vezes faz da vontade dela. É como você ir no médico e o médico fala assim: olha só, para você entender a profundidade da palavra. É a mesma coisa que você ir no médico e o médico fala assim para você: olha, como você tá com uma inflamação muito grande, então você vai tomar esse remédio aqui, que é um anti-inflamatório, durante 10 dias, tá bom? Aí a pessoa fala: tá bom. Aí a pessoa compra o remédio. Aí a pessoa começa a tomar certinho, como o médico determinou. Primeiro dia, segundo dia, na maioria das vezes é 12 horas, de 12 em 12 horas, né? Às vezes até acorda de madrugada. Por quê? Porque tá muito ruim, tá muito inflamado, tá doendo muito. Então ela faz conforme o médico falou. Durante uma semana, durante 7 dias. Só que o médico falou o quê? Faça isso durante 10. Aí sabe o que a pessoa faz? No 7º dia, eu não tô sentindo mais dor, já desinflamou. Ela acha, né? Eu já não estou sentindo mais dores, já desinflamou, então agora eu não vou mais acordar de madrugada. Eu não vou mais fazer como o médico pediu, eu vou fazer apenas uma vez por dia, porque é o normal. Pra mim tá tudo bem, porque como já melhorou, eu já não estou mais inflamado, né? Já saiu toda aquela inflamação, já não estou sentindo mais nada, né? Então eu vou fazer agora conforme eu tenho vontade. Eu não vou mais fazer conforme o médico pediu. Eu não vou completar os 3 dias que faltam como realmente é necessário, mas eu vou fazer conforme a minha vontade. Aí a pessoa vai lá e faz conforme a vontade dela. Só que depois o que acontece? Aquela inflamação, aquele remédio que era para combater no 10º dia, ele não vai fazer o trabalho completo. Ele não vai tirar a inflamação por completa. Por quê? Porque não foi completado como deveria. Não foi feito como foi determinado. Do mesmo jeito, aí o que acontece? Às vezes aquela doença que era para ser aquela inflamação que era para ser cessada, que era para ser já curada, às vezes pode acontecer um efeito rebote, vir depois uma muito pior. Mas por quê? Por falta de obediência da pessoa. Não é diferente para com Deus. Aquele povo, entende uma coisa, aquele povo, eles receberam um milagre. Não foi porque eles gritaram, porque na verdade o grito não foi nada, mas foi a obediência.
Por quê? Porque rodear a cidade foi o que Deus mandou. Deus falou assim para aquele povo: ei, meus filhos, vocês vão rodear a cidade, tá? Vocês vão rodear aí durante 6 dias, vocês vão rodear uma vez só. Mas no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas das vezes, aquilo que parece ser fácil, no final, que quando é para Deus nos abençoar, às vezes pode ser que Deus dê uma dificultada. Por que Ele vai dificultar? Aos nossos olhos parece ser difícil, não é verdade? Mas o porquê que Deus fez isso? Para mostrar, para Ele ver com o tanto que a gente confia nele. Para Ele ver a nossa obediência a Ele. Porque Ele diz assim, ó, eles foram lá, rodearam tudo. No capítulo 15, no versículo 15 fala assim, ó, e sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva. Eles não fizeram de qualquer maneira, eles fizeram algo mais profundo. O que isso quer dizer? Quanto mais coisas, quanto mais algo milagroso, quanto mais impossível é aquilo que você quer, mais você tem que fazer coisas também impossíveis, dificultosas aos teus olhos. Para quê? Para chamar a atenção de Deus, porque Deus não falou que era para ir de madrugada. Deus falou assim, ó, vocês só vão rodear lá. Deus não falou a hora, Deus não falou nenhum momento, nada. Deus falou, rodeia a cidade, vai rodear a cidade lá. Será que ninguém ficou tirando sarro? Com certeza. Os soldados ficavam lá de cima olhando, olha aqueles abestalhados. Se você for ver vídeos, é isso. Filmes, mostra isso. Eles ficavam lá em cima, olhando, e o pessoal rodeando calado, sem abrir a boca, sem falar nada. E as pessoas ficavam olhando ali, os soldados, o que esses loucos estão fazendo? Estão rodeando a cidade? E daqui a pouco eles terminavam e voltavam para o lugar. Eles iam ali soltavam aquela buzina, né? Como Deus determinou. Os 6 dias eles fizeram como Deus determinou. Iam lá, rodeavam a cidade, os 7 sacerdotes iam lá, falavam ali, soltavam ali, né? Assoavam ali, sopravam ali aquela buzina diante da arca do Senhor ali e passava ali e rodeava a cidade. Rodeavam ali aquela cidade. E com certeza pessoas tiravam sarro. Com certeza é como muitas das vezes você vai fazer coisas que aos olhos das pessoas parece ser loucura. Tá fazendo o quê? Tanto tempo na igreja, só vive socado na igreja, tu fica o tempo inteiro e parece que nada muda. Quanto mais tu vai pra igreja, parece que pior fica. Quanto mais coisas tu faz, parece que nada melhora, né? Muitas das vezes, o inimigo, ele vai fazer isso. O inimigo, ele nunca vai querer que você venha vencer, muito pelo contrário. Ali, com certeza, ninguém falava nada. A palavra diz que eles rodeavam a cidade calados. Então será, vamos pensar um pouquinho, que ninguém ficava lá de cima, chamando atenção, tirando sarro deles? Com certeza. Com certeza. Mas quando você está determinado, quando você tem um alvo, quando você tem um foco, você não se importa com as coisas ao redor. Porque a palavra diz assim, ó, e sucedeu que no 7º dia de madrugada, eles madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente, rodearam a cidade 7 vezes. Olha só, a cidade era gigantesca. Ela tinha 40.000 metros quadrados. Era cerca de 4 hectares. Por isso que eles tiveram que sair de madrugada. Por quê? Porque senão não ia dar tempo deles rodear a cidade 7 vezes, como Deus mandou, como Deus determinou, como Deus falou, ei, é para fazer 6, uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia vocês vão fazer 7 vezes, olha só. E a palavra diz que naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Verso 16, e sucedeu que tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Verso 17, porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Verso 20 diz assim,
Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tomaram aquela cidade. Olha que coisa linda. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que rodear a cidade era com Josué, era com o povo. Derrubar as muralhas era com Deus. O possível a gente faz. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É obedecer. Deus falou, vai lá e faz dessa maneira. Eles foram e obedeceram. E quando a gente faz isso, quando nós obedecemos, quando Deus coloca algo no teu coração, não desista. Não pense que, eu acho que não é da vontade de Deus. Eu acho que isso aí tá errado. Eu acho que é da minha cabeça. Não ache isso. Faz a tua parte, que é obedecer. E deixa Deus fazer o que é para Ele fazer, que é o impossível. Aquilo que é possível a gente faz, mas aquilo que é impossível, deixa Deus fazer. Ei, não foi o grito, mas foi a obediência. Sabe o que isso significa? Tem gente que grita, mas não obedece. Sabe o que você tem que fazer? Não importa a maneira. Se Deus mandar, faça. Se Deus pedir, faça. Se Deus determinar, faça. Sabe por quê? Porque o milagre, quando Deus manda, quando Deus determina, quando Deus envia, o milagre não é que pode ser que aconteça. O milagre é com certeza, é certeza de acontecer na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz coisas improváveis. Deus não faz nada provável aos meus e aos teus olhos, mas Deus faz coisas improváveis para mostrar para nós e para quem estiver ao nosso redor, para quem acredita, mas também para quem não acredita, que não importa o que as pessoas acham, mas o que importa é o que Deus, Ele tem para mim e para você. O que importa é o que Deus vai fazer na minha e na tua vida. O que importa é que o poder de Deus sempre vai ser mais forte, sempre vai vencer. A mão do Senhor, aquilo que Deus prometeu, Ele faz. Não importa a maneira, porque o povo até achou, não, eles não vão conseguir. Tanto é que a palavra diz, se você for ver ali nos filmes, ficavam soldados ao redor, porque eles imaginaram o quê? Pode ser que eles não entrem, mas será que eles não vão escalar aqui? Mas mesmo assim, aquilo que parecia impossível para aquele povo, aquilo que poderia ser até por um momento, por um instante, uma tiração de sarro, né? Que eles ficavam rodeando ali a cidade. Parecia pessoas indefesas. E realmente eram pessoas indefesas. Mas aquele que estava na batalha, aquele que estava na frente, aquele que era o chefe ali daquela batalha, aquele que enviou aquele povo, ele não era indefeso. Muito pelo contrário. Ele foi e deu a vitória. Mas por quê? Pela obediência. Quando nós somos obedientes, nós recebemos milagres. Quando nós somos obedientes, nós vivemos milagres. Quando nós somos obedientes, nós vamos presenciar coisas improváveis. Por quê? Porque nós servimos um Deus de coisas improváveis. Um Deus que levanta, que exalta, que pega pessoas improváveis, que pega coisas improváveis, que transforma aquilo que parecia ruína, que faz existir aquilo que não existia, que como a palavra do Senhor diz, que Ele chama a existência aquilo que não existe, mas como se já existisse. Quando você começa a entender a palavra do Senhor, quando você começa a buscar em Deus, você consegue entender o quanto Deus é poderoso, o quanto para Deus não existe nada impossível, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Fica com Deus. Fica na paz, um beijo no teu coração e até a próxima mensagem.